sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 1. Os primeiros 5 versículos. A palavra tornou-se carne. E quando nós assistimos às cenas, vimos, foi exatamente isso que aconteceu. E só aconteceu por minha e por tua causa. Não foi por outra coisa nenhuma. Simplesmente por nossa causa. Simplesmente por nossa causa. Diz então o texto sagrado. João capítulo 1. Os primeiros 5 versículos. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. E era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Amém. Oremos a Deus. Levanta a tua mão para os céus. Peço que Deus fale com você ainda mais nesta noite. Meu Deus e meu Pai, fale comigo. Fale, Jesus, com cada um de nós que estamos aqui. Queremos, ó Deus, mais do que já ouvimos, do que já recebemos, porque sabemos que Tu tens muito, mas muito mais para nos dar. Então, é isso que nós queremos das Tuas santíssimas e eternas mãos. Agora, Deus, fale ao nosso coração, dando-me a Tua inspiração, a revelação da Tua bendita palavra, aquilo, ó Senhor amado, que eu e que a igreja estão precisamos ouvir, precisamos entender, precisamos compreender e queremos esta graça e esta bênção. Então, ó Deus, opera agora. Mas você, Satanás, que foi vencido por Jesus lá na cruz, Satanás, você foi derrotado, as tuas obras foram destruídas, pois Jesus Cristo veio em carne para desfazer as tuas obras, Satanás. Elas foram destruídas. Jesus Cristo morreu sim, foi sepultado sim, mas ressuscitou sim, e está aqui conosco sim. Então, Satanás, você não tem lugar aqui, mas em nome de Jesus te ordenamos que te afastes da vida de cada pessoa aqui presente. E também dos seus lares, das suas casas, em nome de Jesus. Toda a obra das trevas e do mal, ordenamos saia e desapareça agora. Todo tipo de satanismo, ocultismo, nós desfazemos em nome de Jesus Cristo. E queremos, ó Deus, a Tua graça. Jesus, o Teu nome é sobre todas as coisas, todos os nomes. Por isso te exaltamos e te glorificamos. Amém. E todos digam amém. Antes de assentar, para a direita e para a esquerda, diga: Jesus ressuscitou, mas espere a resposta. Pergunte: você acredita? E depois você pode sentar. É que muitas vezes nós falamos o que falamos, mas não acreditamos no que dizemos ou no que ouvimos. E Jesus Cristo ressuscitou. Quando lemos esse trecho da palavra de Deus, e quando nós cantamos do céu para a terra, da terra para a cruz, da cruz para o sepulcro, e do sepulcro para o céu, é que para acontecer essas coisas que a gente canta em 1 minuto, levaram horas, semanas, por que não dizer dezenas de anos. Jesus Cristo veio. A outra tradução diz: no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui, quando eu coloquei a palavra tornou-se carne, é porque estou falando de Jesus, aquele que é o Filho unigênito de Deus, e que veio justamente
para acontecer o que vocês acabaram de ver. E o que nós, muitas vezes, não queremos nem sequer pensar. Do céu para a terra. Pense um pouco. Quero que você pense nisso aí. Porque às vezes a gente não medita, não pensa. Eu tenho mencionado, você às vezes lê a palavra de Deus e, por que não dizer que eu também faço isso? Mas quando eu me flagro que de repente eu estou lendo, mas estou lendo simplesmente por ler, eu volto atrás e vou começar lá no começo. Por quê? Se eu simplesmente leio, no jornal, eu escolho o que vou ler. Você também faz a mesma coisa, com toda certeza. Mas na Bíblia, eu não tenho que escolher o que eu gosto mais ou menos. Ela é a palavra de Deus. Então eu tenho que ler tudo que está aqui, porque aqui tem coisas que me apoiam, mas tem coisas que realmente me chamam a atenção. E eu preciso das duas. Você precisa das duas. Então Jesus desceu do céu para a terra. João capítulo 3, verso 13, diz: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, Jesus Cristo. Nascido de uma virgem. Então, o que diz o capítulo 1, versos 18 a 25 do livro de Mateus? Ouça. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes de que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Do céu para a terra, concebido pelo Espírito Santo. Lemos isso aqui, mas agora chegou aqui na terra. No entanto, Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ele se entregou por nós. Jesus não foi coagido, Jesus não foi obrigado. Nosso Pai Celestial não disse para ele: você tem que fazer isso. Ele se ofereceu por mim e por você. Espontaneamente. Porque Deus, na sua presciência, sabia, quando lá na fundação, que eu e você estaríamos aqui essa noite. Isso não é predestinação. Eu mencionei isso aqui de manhã, repito de novo agora. Tem muita gente fazendo confusão com esse negócio de predestinação. Eu tenho dito o seguinte, gente, tem muitos os que pregam predestinação, estão dizendo que Deus é um carrasco. Por quê? Ele vai criar filhos para mandar para o inferno?
e filhos para levar para o céu? Espera um pouco. Que Deus é esse? Onde estaria o amor de Deus? Como seria isso? Colocando aqui um exemplo, tá? Nasceu 2 filhos. Um vai para o inferno e outro vai para o céu. Que Deus é esse? O meu Deus não é assim, não. O meu Deus nos amou de tal maneira que deu seu unigênito filho para morrer em meu e em teu lugar. Então, na sua presciência, e Pedro diz muito claramente isso aqui, na sua segunda carta, Deus, pela sua presciência, Ele sabe o futuro, Ele sabe até o que eu vou fazer amanhã, mas Ele quer evitar que você, eu, entremos pelo caminho do erro e vamos para a perdição. Por isso Ele enviou Jesus. Jesus deixou a sua glória, deixou de ser adorado, exaltado pelos anjos, arcanjos, serafins, querubins, para vir para esse mundo vil, onde o homem o abandonou, o deixou, virou as costas para ele e fez o que fez. Então, ele veio para esta terra, nasceu de uma virgem e ao 8º dia, ele foi circuncidado, como todos haviam sido circuncidados, entre os judeus especialmente, depois dos 40 dias, porque era a lei quem determinava o homem, a mulher, como não podia entrar no templo enquanto estivesse com fluxo de sangue, então ela tinha a ordem de 40 dias após o nascimento, então levava o menino para ser apresentado, consagrado a Deus. A menina é 60 dias. Então, a lei determinava isso. Então, Jesus passou por tudo. Ele veio a essa terra, desceu do céu, para participar de tudo que nós participamos aqui. De tudo. E esse é um dos detalhes. Circuncidado, apresentado ao Senhor, lá no templo, e aos 12 anos de idade, ele volta para o templo. Agora, sai de sua casa, juntamente com seus pais. Entrou no templo. Festa. No entanto, amados, eu não tenho muito tempo aqui, então eu vou cortar algumas coisas. Mas, nessa festa, quando eles voltaram, e no capítulo 2, do livro de Lucas, do verso 28 a 32, e o verso 34, estão falando aqui de Jesus, e agora, ele aos 12 anos, os seus pais voltam com a sua família, com seus amigos, e é esse o ponto que eu quero que você pense, que muitas vezes nós damos tanto valor para os amigos, que esquecemos de Jesus, e os pais de Jesus esqueceram dele, ficaram com seus amigos, andaram o dia inteiro. E, no final da tarde, cadê Jesus? Começaram a procurar, ver com seus amiguinhos. Parentes que estavam por lá, não o encontraram. Talvez você deixou Jesus em algum lugar também. Tome cuidado. Eu preciso me cuidar, para não deixar Jesus de lado. E quando eles voltam, 3 dias depois, é que eles vão encontrar Jesus no templo. Jesus está lá discutindo com os doutores. Mas o que eu estou colocando é que você perceba que a vida dele foi igual a nós. Passou por tudo que nós passamos. Quando ele está lá com os doutores da lei discutindo, Maria e José chegam ali. Maria diz: filho, o que foi que você fez conosco? Eu quero que você pense o seguinte. Eu diria exatamente isso aí. Jesus é que devia perguntar: o que foi que vocês fizeram comigo? O que foi que vocês fizeram comigo? Eles foram embora. 3 dias depois somente. Jesus passou um momento que estava lá perdido, em outras palavras, se fosse um de nós. Passou por esse momento.
Aos 30 anos ele desce às águas do batismo. E quando ele chega no Rio Jordão para ser batizado, aí João Batista olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando cantamos que ele lá na cruz perdoou os nossos pecados, e no teatro você viu muito bem isso aí, ficou muito claro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus continuou a sua tarefa na face da terra. Homem experimentado no trabalho, homem de dores. Salmos 22 fala que estava tão magro que dava para contar as suas costelas. Isaías diz: nenhuma beleza víamos nele, que tivesse qualquer tipo de atração. Mas ele veio por minha e por tua causa. E aí, quando observamos isso aqui, Jesus na sua caminhada, ele realiza seu primeiro milagre. Seu primeiro milagre, porque depois de batizado nas águas, ele vai para o deserto, ele fica aí, jejum, oração. O diabo veio tentá-lo de toda forma, mas Jesus venceu a Satanás sempre. E Satanás está derrotado e a vitória é nossa por causa de Jesus. Não é por minha causa, não é por tua causa, mas é por causa de Jesus. Jesus faz o seu primeiro milagre aonde? Num casamento. Mostrando com isso que lá no jardim do Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, não criou duas mulheres, nem dois homens, ele criou um homem e depois criou uma mulher. E ele os uniu e disse claramente: o homem vai deixar seu pai e sua mãe, vai se unir à sua mulher e os dois vão ser uma só carne. Jesus estava lá, porque é isso que nós lemos aqui no primeiro capítulo de João. Nesses 5 versículos, você leu comigo, que nada das coisas que foram feitas sem a presença de Jesus. Jesus estava lá. Jesus estava lá. Estava no jardim do Éden, quando Adão e Eva foram unidos pelo Senhor. Aí você observa, no dia das bodas, Jesus faz o seu primeiro milagre, suprindo a necessidade daquela festa. Ali, Jesus opera o milagre, mostrando o que ele veio fazer realmente. Agora, parou aí? Não. Ele continuou. No entanto, outras coisas que vocês viram aqui, até o momento da sua entrada em Jerusalém, a entrada triunfal, que está lá no capítulo 21 do Evangelho de Mateus. E lá o versículo 5 diz assim: diga-me a cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento. O verso 9, a multidão ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Eu fui buscar alguma coisa no dicionário bíblico, especialmente, sobre a palavra Hosana. No hebraico significa salve, significa oração, ou salve-nos por favor. Quando pensamos nisso, o povo de Israel estava sob o jugo de Roma, oprimidos, sofrendo. Agora, Jesus está vindo, a interpretação que eles tinham, que ele estaria tomando à força o reinado. Jesus não veio para isso, veio para aquilo que nós estamos falando aqui, veio nos buscar, veio nos salvar, veio nos redimir. Então, salve-nos por favor. E assim, ter se tornado a palavra Hosana uma declaração de louvor, em vez de oração, no original, provavelmente um pedido de ajuda. Hoje, nós louvamos a Deus, não tem nenhum erro nisso aqui, mas o clamor do povo na entrada de Jesus foi tirado de onde? Lá do Salmo 118.
E o Salmo 118, e o versículo 8 é o centro da Bíblia. 118 é o capítulo, mas o versículo 8 é o texto, o versículo central de toda a Bíblia. E lá no Salmo 118, nós encontramos quando, e deixa-me ler para você e para mim também, né? O que diz aqui esse Salmo 118, só vou ler 2 versículos, porque diz assim, o primeiro: deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Essa frase é repetida. O 2, que Israel diga, o seu amor dura para sempre. Que eu e você digamos, o seu amor dura para sempre. Quero que você repita comigo. Que o seu, por mim e por você. Por mim e por você. Então, encontramos aqui a palavra do Senhor. Ele entra em Jerusalém. É aclamado pelo povo. Os fariseus disseram, mande essa gente se calar. Mande as crianças se calarem. Jesus disse, se estes se calarem, as pedras vão clamar. Jesus não os impediu. Depois que Jesus entra em Jerusalém, ele purifica o templo. Por quê? O templo, na verdade, era um covil de ladrões. Gente enganando gente, vendendo coisas, por exemplo, animais para o sacrifício, que tinha que ser perfeito. Aquilo lá não tinha nada de perfeição. O negócio era enganar, era extorquir dinheiro, é corrupção. É o que o mundo faz. E Jesus acabou com essa festa. Então, ele entrou no templo e depois saiu de lá. Na passagem, ele quer comer alguma coisa. Chega debaixo de uma figueira, não encontra fruto, apenas folhas. Ele amaldiçoa e aquela figueira morre, seca. Porque aquilo que prejudica o reino de Deus, o que prejudica o reino de Deus, Deus age. Deus age. Nunca mais nasça fruto de ti, disse Jesus. E eu e você precisamos tomar cuidado. Porque nós precisamos dar frutos que saltem para a vida eterna. Então não é que você não tem nenhuma responsabilidade diante de Deus. Tem sim. Tem sim. E quando eu disse aquilo que prejudica o reino de Deus, eu lembrei exatamente, há anos atrás, aqui na frente do templo, tinha uma árvore. E aquela árvore era um problema. Tanto no verão quanto no inverno. No inverno até não tanto, mas no verão, porque o pessoal se escondia lá debaixo da sombra dela. Muitos, em vez de estarem entrando lá na igreja, ficavam lá batendo papo. Até aí passou, mas chegou um dia, quando eu fui atender um senhor, e ele chegou, foi lá no gabinete lá em cima, escritório, e quando ele chegou, ele disse assim, pastor, eu passei 3 vezes aqui na frente, essa árvore aqui não me deixou ver o número, porque ele tinha pego o número pelo rádio. Ele disse, eu já estava desistindo, mas resolvi mais uma vez. Aí quando ele disse aquilo lá, ele disse, espera um pouco. Isso está atrapalhando, poderia ter deixado esse homem de ser salvo por causa dessa árvore. Eu orei e a árvore secou. Que não podia cortar, não podia tirar. Mas Deus é Deus. Então, Jesus fez e ele disse que nós podíamos fazer. Então, está aquilo. Ele veio do céu para a terra para realizar todas essas coisas. Aí, nós encontramos lá no capítulo 26, ainda quando ele naquela noite, porque ele no capítulo 22, versos 14 a 16 de Lucas, Jesus prepara a ceia e ele diz assim, desejei muito comer essa Páscoa com vocês. E ele concluiu dizendo, não beberei mais do fruto desta vide, até que eu faça de novo no reino de meu Pai. Então, ele diz, desejei muito. Ele participou de tudo até aquele momento. Ali, ele foi preso e também foi condenado. E aí, você observa exatamente a sua crucificação.
Que isso eu não preciso falar, porque vocês ouviram agora mesmo. Então ele passa por todas estas fases, por todos esses momentos. E agora, ele está pregado na cruz. Mas, amados, vamos pensar um pouquinho, porque Jesus, o seu sofrimento não foi apenas a sua crucificação, mas antes. Quanto ele sofreu antes? Açoitado, esbofeteado, cuspido, coroa de espinhos na cabeça, vocês viram tudo isso aqui, contemplaram. Então, é exatamente isso. Mas agora, lá na cruz, buscando especialmente as 7 frases que Jesus fala na cruz. E vocês ouviram as frases aqui: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vocês ouviram aqui a frase: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas eu quero acrescentar ainda aqui a frase quando Jesus mais uma vez demonstra o cuidado que ele tem por mim, por você e pela família. Quando ele está na cruz, ele olha lá e vê Maria, sua mãe, como homem, não como Deus. O erro grave de muita gente dizer Santa Maria, mãe de Deus. Se ela é mãe de Deus, eu pergunto, quem é o pai de Deus? Então, cuidado com aquilo que nós dizemos. Cuidado com aquilo que nós dizemos. Mas Jesus está lá, olha para Maria, olha para João e diz para ela: eis aí o teu filho. Para João, eis aí a tua mãe. Isso é, cuide dela. Você cuide do filho e você cuide da mãe. O cuidado que eu, você, todos nós temos que ter para os nossos familiares. Jesus demonstrou isso na hora da dor mais angustiante. Ele não esqueceu disso aqui. Aí você tem qualquer probleminha, já quer largar a casa, largar a família, não quer saber dos filhos, não quer saber da esposa ou do marido. Espera um pouco. Jesus não nos ensinou isso. Pelo contrário, deixou isso aqui muito, muito, muito claro. Então aqui está essa outra frase. A outra frase que ele disse: tenho sede. E especialmente quando ele disse: perdoa-lhes. Para mim é a melhor frase, mas ele citou uma outra coisa. Quando ele está dizendo, e isso aqui foi muito duro para Jesus. Deus meu, por que me desamparastes? Por que eu fiquei sozinho na cruz? Jesus tinha se oferecido antes. O Pai não podia olhar o pecado, porque todos os nossos pecados, todas as nossas dores, o que vocês ouviram aqui, foram levados lá na cruz do Calvário. Jesus sofrendo tudo. Eu li uma história quando um casal que tinha um menino de 2 anos, e esse menino morreu. E o pai, revoltado, chegou e, diante de Deus, Deus, onde você estava quando meu filho estava morrendo? Ele ouviu aquela voz lá dentro dele dizendo assim: eu estava no mesmo lugar quando meu unigênito filho estava morrendo por você. Deus continua olhando para mim e para você. Eu te pergunto, como é que nós estamos fazendo esse tipo de coisas? Jesus está olhando para mim e para você. Jesus fez milagres na terra. Quando eu citei aqui o milagre da transformação da água em vinho, você lembra de algum outro milagre que Jesus fez na Bíblia? Quem lembra aqui? Pouca gente. Você tem 1 minuto para conversar com seu irmão e dizer qual o milagre, outros milagres que Jesus fez aqui. Não importa se é cego, mudo, surdo, paralítico, mas conte para o seu irmão. Qual é o milagre que você lembra que Jesus fez?
Está vendo? Você com certeza leu muitos milagres, mas não está se apercebendo disso aí. Agora tem uma segunda coisa. Agora você vai falar com seu irmão, com sua irmã, para dizer qual foi o milagre que Deus já fez na tua vida. Tem 2 minutos para isso aqui. Da direita, da esquerda, não conhece a pessoa, pergunte o seu nome e conte o milagre que Deus fez na tua vida. Estou vendo algumas pessoas não disseram nada. Só o fato de você estar aqui vivo já é um milagre. Então, esse Jesus que fez esses milagres, fez essas coisas, disse essas 7 frases lá na cruz. Da cruz para a sepultura. Da cruz para a sepultura. Na cruz, ele consumou a obra para que eu e você fôssemos resgatados, purificados dos nossos pecados. Mas agora, ele desce à sepultura. E no capítulo 27, nós encontramos aqui a crucificação de Jesus. Naquela semana que Jesus foi crucificado, na quarta-feira, houve um momento histórico, quando uma mulher quebra um vaso de alabastro e unge a Jesus. E aquilo causou algumas revoltas. Judas foi o primeiro a reclamar. Essa gente, como Judas, e Judas era ladrão, a Bíblia diz claramente isso aqui, nunca foi amigo de Jesus, nunca chamou Jesus de Senhor, o máximo que ele chamou é mestre, e ele foi quem vendeu Jesus, era um corrupto na verdade, era alguém que estava lá, e Judas fez isto aqui. Jesus foi, naquela ocasião, diz assim, o que essa mulher fez vai ser pregado em todos os lugares. E Judas não ficou sozinho, não. A Bíblia diz que teve outros lá que concordaram com ele. Que todos têm seguidores, tanto os que fazem a coisa errada, a pior do mundo, têm seguidores, e os que fazem o melhor do mundo também têm seguidores. Se não tivesse essa gente que está matando pessoas por aí, não teriam seguidores e nem amigos para que os acompanhasse. Então aqui, encontramos isso aqui. Jesus é sepultado. Todo aquele que era crucificado, era sepultado em qualquer vala. Por quê? A pior morte era considerado maldito aquele ou aquela que fossem crucificados, e Jesus não seria diferente. Mas José de Arimateia vem para Pilatos pedindo o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo para sepultá-lo. Então eles evitaram que Jesus fosse sepultado como um indigente. Jesus nasceu numa manjedoura, não nasceu num palácio, mas não foi jogado na vala para depois da sua morte, mas foi num sepulcro novo, em que era de José de Arimateia, com outro ponto interessante, porque lá no jardim do Éden, é que Adão e Eva pecaram, é lá no jardim do Éden que eles transgrediram a palavra de Deus, que eles, na verdade, rejeitaram o que Deus disse e foram fazer aquilo que Satanás tinha dito. Mas é no outro jardim agora aqui, no Gólgota, onde Jesus é crucificado, naquele jardim, Jesus ressuscita naquele túmulo, e naquele jardim, naquele alto, é que foi consumada a vitória contra o pecado. Num jardim nasceu, no outro jardim acabou. E graças a Deus que Jesus está aqui e nos livrou de todos estes pecados que aconteceram. Então, aqui observamos agora que o pecado original e a morte que se originaram lá no Éden, a redenção e a vida eterna também tiveram início num jardim. Agora,
Quem mais errou em tudo isso aqui? Os sacerdotes. Aqueles que pregavam e que criticaram Jesus, porque ele tinha curado o homem da mão mirrada no sábado, porque ele tinha curado o paralítico lá no tanque de Betesda, que também era sábado, o cego e assim por diante. Esses caras mesmo aqui violaram aquilo que eles mesmos tinham pregado. Por quê? Quando Jesus foi sepultado, eles foram conversar com o governador, pedindo guardas. Estão agora fazendo o seu projeto de como fariam com os guardas. Então eles estavam trabalhando, estavam violando aquilo que eles mesmos tinham pregado. Estou levantando isso porque eu e você precisamos tomar cuidado, que de repente a gente faz uma coisa e depois vai, ou diz uma coisa, depois vai fazer a coisa exatamente ao contrário, errando e pecando naquilo que não deveria ter feito. Então, e eles cometeram mais um terceiro erro. Estavam ensinando a mentir, porque chegaram para os soldados, nós damos dinheiro, corrupção. Corruptos os soldados, corruptos os sacerdotes da época. Dinheiro, para quê? Para que vocês digam, olha, enquanto nós estávamos dormindo, os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus. Espera um pouco. Está dormindo, e vai dizer que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, como é que viu? Se eu estou dormindo, não vejo nada. Às vezes alguém pergunta, daí, está tudo bem? Especialmente de manhã, dormiu bem? Não vi nada. Então, não posso dizer nada. Meu irmão, minha irmã, tudo isto fizeram. Enquanto esses chefes lutavam com todas as suas forças para tentar impedir Jesus ressuscitar e não proclamar isso, as mulheres estão agora procurando fazer tudo para quê? Para ungir o corpo de Jesus. E elas vão de madrugada. Corajosas. Dedicadas. Elas fazem exatamente isto. No caminho, uma pergunta para a outra, umas para as outras. Quem nos revolverá a pedra do sepulcro? Quem? Mas quando chegaram lá, a pedra já estava revolvida. Jesus já estava ressuscitado. Não ficou na sepultura. Jesus Cristo ressuscitou. E está vivo aqui com a gente agora. Então, lá do sepulcro para o céu. Capítulo 1, versículo 18 de Apocalipse. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Tenho as chaves da morte e do inferno. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. É isso que Jesus disse. E é isso que ele fez. E é por isso que eu e você podemos crer nele. E quando cantamos aquele hino, especialmente dizendo, eu posso crer no amanhã. Posso crer por quê? Porque o meu Jesus ressuscitou. Jesus Cristo, nosso Senhor, está vivo. Ressuscitou dentre os mortos por minha e por sua causa. Então, da sepultura para o céu. Antes que todas essas coisas fossem criadas. Deus é Deus de eternidade a eternidade. O que nós cantamos, o seu nome é poderoso. O seu nome está sobre todos os nomes. Então, amados, vamos para a vitória final. Tito, capítulo 1, verso 2. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, o que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Deus prometeu. E Deus cumpre com a sua palavra. Aí no livro de Hebreus, capítulo 6,
versos 13 a 15, diz assim: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. E então, meu irmão, minha irmã, hoje, Ele nos dá o poder para vencer o que vinha te incomodando, te perturbando, te atormentando, te afligindo, te angustiando, te deixando triste. Durante tanto tempo. Mas Jesus hoje está aqui para dar a vitória. Ele ressuscitou. Não ficou na sepultura. Se ficasse como Maomé e outros, não adiantava nada do que nós estamos fazendo aqui. Estava lá na sepultura. Na sepultura. Quando alguém chegou para um missionário e disse assim: vocês estão pregando Jesus? Olha, o túmulo está vazio, vocês nem sabem onde ele está. Diz: muito bem, vocês sabem. Só que Maomé está lá morto. Sepultado, não saiu de lá. Mas o nosso Jesus está vivo e está em todos os lugares. Ele é onipresente, está aqui com a gente essa noite. Que Deus seja louvado e a graça e a bênção de Deus repousa sobre a minha e a tua vida. Então, chegou a hora de você colocar tudo nas mãos deste Criador eterno dos céus, da terra, dos mares e de tudo quanto neles há.